Começar a gravar aqui. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos abordar o paradigma imperativo e vamos discutir um pouco sobre a programação estruturada também, esses dois itens aqui num canto só. Vocês vão perceber que essa aula já é bem parecido com tudo que vocês aprenderam até agora, porque em termos de programação, a começar de algoritmos, é um dos primeiros itens que se ensina é a parte da abordagem imperativa, do paradigma imperativo, essa questão da programação estruturada, é por aí que começa. Aí depois a gente aprende um pouco sobre a programação orientada a objetos, quando a gente começa a ter dificuldades em compreender uma outra maneira de pensar. Porque a ideia de paradigmas é você resolver o mesmo problema usando uma lógica de pensamento diferente. E por isso que é tão fundamental as diversas atuações de diversas pessoas, e aí a computação ela torna-se multidisciplinar por causa disso, porque quando eu tenho diversas pessoas de diversas áreas trabalhando e atuando ali, eu consigo ter diversas maneiras de resolver o mesmo problema. Nessa parte de diversas maneiras de resolver o mesmo problema, eu, eu consigo pensar no... Pessoal, só um minuto. Pronto, então os paradigmas, só voltando a falar sobre eles, são formas diferentes de pensamento para resolver o mesmo problema. E aí nós vamos falar da programação estruturada e do paradigma imperativo. Para início de conversa, é preciso a gente entender que o paradigma imperativo ele é um dos mais antigos e ele está fundamentado no modelo computacional clássico de von Neumann, em que von Neumann pensou o seguinte: olha, antes os programas de computadores eles eram armazenados fora da memória, geralmente utilizando um painel de ligação com fios, uma tranqueirada lá. Então você pensa hoje que você tem um computador com uma memória, aí você pega o seu programa e armazena dentro da memória do computador, e aquele programa trabalha os dados ali junto da memória do processador. Mas no passado não era assim, no passado era um pouco diferente. Então foi esse autor que pensou no seguinte, que tanto o programa como os seus dados poderiam residir na memória principal do computador. Então ele pensou nessa ideia de dispositivo, em que, por exemplo, aqui eu tenho a memória do computador, aí eu tenho aqui o programa, representado por esse recorte, aqui eu tenho a área de dados e aqui eu tenho o código. E aqui eu tenho os dispositivos de entrada, aqui eu tenho a parte do processador, então aqui tem os registros, a ULA, unidade lógica e aritmética, e aqui eu tenho uma unidade de controle, então isso pode residir ali. Então foi a partir desse pensamento que surgiu essa ideia para a programação imperativa. Porque aí, com esse modelo computacional, eu consigo escrever meu código todo sequencial, da maneira que a gente escreve, e executar ele também na sequência. Porque, por exemplo, se eu trocar uma linha de código de lugar e já fiz besteira, o meu código já não funciona tão bem assim, na parte da programação imperativa. Então, a memória do computador, ela contém instruções do programa e ela contém os valores dos dados, está tudo ali. Os valores que o programa manipula, porque um programa de computador ele simplesmente serve para manipular dados, se for diferente, não tem serventia. A função do programa é só fazer manipulação dos dados, então alterar os estados dos dados de vez em quando, fazer atualizações, fazer alterações
e por aí vai. A gente não conhece outra função de qualquer programa, a função deles é essa: manipular dados. E aqui também tem a ideia de atribuição. Então, na programação imperativa, você vai ver aquela ideia de você declarar uma variável de um tipo, e aí dentro dessa variável você colocar um valor. Então, esse valor é um inteiro, um double, é uma string, é um caractere, e por aí vai. Toda a parte da programação imperativa tem essa ideia de atribuição. Então, eu acho que é até uma característica interessante. Se você quer descobrir se um paradigma ele é imperativo ou declarativo, olha se ele tem uma atribuição. Se ele tiver atribuição, que é aquela ideia de declarar uma variável e jogar um valor dentro dela, então ele é imperativo. Então, as linguagens de programação imperativas, elas incluem toda essa parte da atribuição. Então, a gente já pode pensar em Java, em C, em Python e outras linguagens como imperativa. Agora, SQL, se você olhar para SQL, você vai perceber que SQL ele não tem atribuição. Você usa o sinal de igual lá, mas é como comparação, é para comparar, não é para atribuir. Então, SQL não é imperativo, SQL é declarativo, é diferente. A parte funcional também, quando você tem uma linguagem funcional, quando você tem uma abordagem funcional, você não tem atribuição. Você vai perceber que lá você trabalha com funções e retornos e você tem uma abordagem mais recursiva. Então, a atribuição é uma característica do paradigma imperativo, da programação imperativa. Outra característica é que ela suporta declarações de variáveis, expressões, comandos condicionais, laços e abstração procedural. Então, esses são alguns itens. Outras características são que os comandos são executados na ordem que aparecem na memória, ou seja, do jeito que são escritos, embora possa ter ramificações, que são as transferências de controle. Por exemplo, quando eu coloco um laço de repetição, ou então uma condicional do tipo if, uma condicional do tipo switch case, aí eu posso ter a transferência de controle. Transferência de controle significa que na minha execução do meu programa, eu cheguei em uma determinada linha e com base no teste eu posso ou não executar a continuidade. Então, eu posso executar se determinada condição for aceita ou então não executar. Então, essa é a ideia da transferência de controle. A programação imperativa, ela faz muito uso do diagrama de fluxo. Então, se você consegue pensar em um problema, criar um algoritmo para ele montar um diagrama de fluxo, fica fácil desenvolver um programa de computador de forma imperativa. Então, por exemplo, aqui eu tenho a sequência de Fibonacci, em que eu digo que eu quero até o oitavo termo, e aí eu declaro duas variáveis aqui, fib0 e fib1, fib0 recebendo 0, fib1 recebendo 1, e aqui eu faço o teste. Enquanto n for maior que 0, pergunto aqui se n é maior que 0, sim, então eu venho para cá. Eu peguei esse valor, coloquei numa variável temporária, aí transferi o valor da variável fib1 para fib0, e aí eu fiz que fib1 é igual a fib1 mais tempo, e aqui reduzi 1 no n. Voltei para cá e fiz o teste. Ele vai rodar aqui. Então, isso é uma forma de imprimir na tela os valores da sequência de Fibonacci até o termo de número oitavo. Se eu entregar isso aqui para qualquer um de vocês, vocês conseguem, sem problema nenhum, implementar isso. Declarando inicialmente três variáveis. Aqui você tem um laço de repetição, então você pode declarar um while, ou então um for. E aqui dentro do for você executa isso, fazendo o teste, e aí ele vai até que termine esse programa. Então, dá para trabalhar o diagrama de fluxo de maneira que você, conseguindo modelar o seu problema em um diagrama de fluxo, rapidinho você consegue implementar ele sem grandes dificuldades. Por isso que é importante a cadeira de algoritmos, aquela que você aprende a criar desenhos e pensar na lógica de programação.
Então, nas linguagens de programação imperativas, é esperado que elas tenham suporte para estrutura de controle, entrada e saída, manipulação e exceção de erros, abstração procedural, expressões e atribuições e suporte à biblioteca para estrutura de dados. E se você olhar para essas características aqui, você pensar em C, C suporta tudo isso. Se você pensar em Java, Java suporta tudo isso. Aí a gente pode dizer assim, ora, professor, mas Java não é orientada a objetos? Mas vamos pensar que, assim, a orientação a objetos não deixa de ser imperativa, né? Porque você tem lá a orientação a objetos, mas você ainda tem a atribuição, você tem a obrigação de criar aquela sequência e tudo. Beleza, é um paradigma orientado a objetos, sim, mas ainda é imperativo. Se você pegar dentro da orientação a objetos, você ainda vai ter as estruturas de repetição, você tem as estruturas condicionais, você tem as estruturas de seleção, está tudo lá. Então, não deixa de ser estruturado também. Então, até a gente diz que a orientação ao objeto é uma lógica de pensamento, mas essa lógica de pensamento ela acaba sendo complementada pelo paradigma imperativo junto com o paradigma estruturado, juntando tudo e pensando no mundo como objeto e a troca de mensagens e outras coisas. Aí a gente tem a orientação a objetos. A orientação a objetos, nesse caso, ela avança além do paradigma imperativo normal pelo fato de trazer a herança, o polimorfismo, trazer a ideia de classes abstratas e outras coisas mais, mas não deixa de ser imperativo, não deixa de ter não ser, de ser o procedural ali no meio. Esses itens ainda estão presentes na orientação a objetos. Então, quando vocês forem pensar em linguagens imperativas, podem pensar e olhar, todas vão suportar esses atributos aqui. A estrutura de controle, que é uma das, a gente precisa pensar, como eu disse anteriormente, que o programa ele é executado uma instrução após a outra. Por isso que geralmente quando a gente está programando, a gente tem linhas de códigos. Essas linhas são todas numeradas. E aí quando dá um erro, o sistema vai lá e mostra em qual linha aconteceu o erro. O que acontece? Às vezes, eu preciso executar o meu programa não linha a linha. Imagine um programa que tenha, sei lá, 1 milhão de linhas e eu quero executar um trecho do programa com base em determinada condição. Então, eu vou executar só aquele trecho do programa e não preciso executar o resto. Então, eu preciso incluir aí o meu controle. Eu preciso fazer transferência de controle, que é deslocar, por exemplo, na linha 50 eu tenho um teste para saber se determinada condição é satisfeita. Se não for, então ele só vai executar o código a partir da linha 300. Então, olha quantas linhas eu já não executei aí no meio. Então, isso é importante. Hoje é tranquilo fazer isso para a gente, mas imagina numa época que se fazia essa pergunta aqui, ó, como executar a próxima instrução sem necessariamente ser a próxima na sequência? E foi daí que surgiu a transferência de controle. E tem uma palavrinha chamada go-to, que é vá para. Então, imagina assim, você está lá na linha 300, go to linha 500, go to linha 250, go to linha 600, go to linha 1000, go to linha 5000, aí volta go to linha 1, go to linha 3, 4, 5, 10, 30, 40, 80, 90. E se vocês estão acompanhando esse meu raciocínio, vocês já começaram a entender por que isso ficou conhecido como programação espaguete. Porque quando você pega o espaguete, você não sabe onde começa e onde termina. Aquilo ali está tudo junto e misturado. E isso gerou muitos, mas muitos problemas, principalmente em manutenção de código, porque criava-se um código com esse monte de go to para lá, go to para lá, go to para a esquerda, direita, cima e baixo, e acabou gerando uma confusão danada. Foi preciso eliminar isso. Então, a eliminação desses problemas veio aí na década de 70, com a transferência de controle. Foi quando surgiu a ideia da programação estruturada. Ora, por que, é que a gente não monta bloquinhos? Então, se você pensar no if, no while, no do while, no for,
No switch case, você vai perceber que sempre que você declara um, você tem que abrir e fechar chaves, botar uns parênteses aqui, uns argumentos ali. Então, isso faz com que você tenha bloquinhos, uma espécie de pedaços, como se fossem uns quebra-cabeças. Peças do quebra-cabeça que você pega e vai arrastando, jogando dentro do código e arrumando. Então, a programação estruturada ela começou a ganhar força, porque os programas ficaram mais claros, mais fáceis de depurar e modificar e menos propensos a conterem bugs. Porque eu tenho agora tudo organizadinho, não tenho go-to para todo lado. E esses dois autores aqui, Bohr e Jacob Payne, eles demonstraram que todo e qualquer programa de computador poderia ser escrito em termos de três estruturas de controle: a sequência, a seleção e a repetição. Então, um if, seleção, for, repetição, while, repetição, do while, repetição. E sequência é sequência mesmo, executando sequencialmente, que é o padrão pelo qual os compiladores trabalham. Em Java, a gente chama isso de instruções de controle, às vezes vocês podem ouvir chamar em comandos de controle, ou então às vezes vocês podem ouvir falar pelos próprios nomes em inglês, que é if, else, with, if, else, aí lá em Python tem o if, elif, aí em outras linguagens vocês podem ter outras variações, por exemplo, em SQL vocês vão encontrar case, when, case, alguma coisa aconteça, when, e aí tem um end, então o comando é um pouquinho diferente também, e por aí vai. Então, esses recursos, essas ferramentas, é para transferência de controle, para tomar decisões ali dentro, eles surgiram e começaram a ser implementados nas linguagens de programações aí pela década de 70, mais ou menos. Aí a gente precisa lembrar que nós não estamos falando do paradigma imperativo como uma linguagem de programação, nós estamos dizendo que diversas linguagens de programação usam esse recurso dentro delas. Então, em Java, nós temos essa estrutura em C, em C Sharp, em Python, em PHP, em JavaScript, enfim, tudo. Geralmente, por exemplo, em Java nós temos três tipos de estruturas de seleção e nas outras linguagens vai ser igual: o if, else e o switch. Que em Java nós temos o switch case, que aí o switch é aquela ideia que você tem uma lista de opções para escolher, com base em uma condição, você escolhe uma entre as opções que estão lá. Aí a instrução de repetição, a gente tem o while, do while, o for e o for aprimorado. Em alguns locais vocês vão achar ele como for it, que é uma ideia de para cada, for para it, cada para cada, então você tem essa lógica. Mas nas linguagens de programação que você tiver por aí, você vai encontrar essas estruturas aqui. Isso, linguagens imperativas, certo? Linguagens que são funcionais, lógicas ou declarativas, provavelmente elas não estarão aqui não terão algo tão semelhante assim. Você pode ter o recurso, mas a ideia é um pouco diferente. Então, em Java, para você ter uma ideia, as classes elas são formadas por variáveis de instância. Em C, eu tenho o meu programa, que é formado por variáveis globais. Em Java eu tenho construtor, em C eu não tenho construtor. Em Java eu tenho métodos, em C eu tenho funções. E dentro das funções eu tenho variáveis locais, eu tenho as instruções de controle, que nesse caso são instruções de seleção, que são essas, ou instruções de repetição, que são essas aqui. Então, o controle do fluxo de execução em Java, ele utiliza os mesmos comandos de outras linguagens de programação. Então, vocês vão ver isso aqui repetidos em diversas linguagens. Por isso que o fundamental é não aprender a linguagem, é aprender a lógica de programação, porque a gente pode simplesmente resolver esse problema no seguinte:
vai no Google mesmo e faz uma pesquisa por sintaxe do while em Java, do while, então if, else, então switch case, ou então continue, break e por aí vai. No caso de Java em si, não tem o comando goto. Em C eu ainda tenho, eu posso utilizar em C, inclusive em Java eu não tenho, mas isso é palavra reservada da linguagem. Então, eu não posso chamar uma variável de goto em Java, porque é palavra reservada da linguagem. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Então, esses exemplos aqui são do for, if, else, while e do while. Eles trabalham com expressões booleanas. Há conversões automáticas envolvendo booleanos em Java. Evita erros de programações como em C e C++. C e C++, quando a gente fala de booleanos, quer dizer, C++ eu não tenho certeza, mas C não tem. Em C eu preciso trabalhar com 0 para falso e qualquer coisa diferente de 0 para verdadeiro. Em Java não, eu tenho os valores booleanos true e false. Então aqui tem a sintaxe do if else e aqui embaixo tem um exemplo. Em alto nível, a gente diz assim: se essa expressão booleana, ou então, se essa expressão booleana aqui. Não, peraí. Em alto nível, eu faço se essa expressão booleana aqui acontecer, então eu executo esse trecho de código. Baixando o nível um pouquinho, eu coloco aqui os meus parênteses e abro e fecho as chaves aqui e coloco as instruções aqui dentro. E aqui é o encadeamento do if, else. Isso aqui para 3 condições, mas eu posso utilizar esse else, if aqui diversas vezes. E eu vou trabalhando nessa condição. Por exemplo, esse exemplo aqui é para decidir se o ano é bissexto ou não é bissexto. Como é que eu faço? Se o ano for menor que 0, então eu coloco aqui que não é um ano. Caso contrário, se eu dividir o valor do ano por 4 e o resto for igual a 0, e eu dividir esse valor de ano por 100 e o resto, isso aqui é o resto da divisão, for diferente de 0, ou se eu fizer essa divisão aqui do ano por 400 e o resto for igual a 0, aí eu imprimo é bissexto. Caso contrário, aqui não é bissexto. Então, esse é um algoritmo, eu não testei ele, simplesmente copiei, colei aqui, e aí as referências estão no final. Então, se você quiser testar para ver se é verdade, faz essa conta. Pela sintaxe aqui, isso é Java, mas eu posso escrever isso aqui em C, posso escrever em Python, posso escrever em qualquer linguagem de programação, que é o mesmo problema que eu posso resolver utilizando diversas abordagens. E aqui eu estou vendo a função dessa instrução de controle. Aí eu tenho essa outra condição aqui, esse outro recurso, aliás, que ele serve para retornar alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse método, esse método ele retorna um booleano, verdadeiro ou falso, e aí ele faz assim, aqui tem uma condição, aqui tem umas instruções e aqui tem um retorno. Então, se ele entrar aqui, ele retorna desse ponto já. Caso contrário, ele vem para cá e retorna no final do método. Então, esse exemplo aqui funciona como um if com else. Como assim? Olha, se isso aqui acontecer, eu já retorno daqui. Caso contrário, eu vou retornar aqui de baixo. Então, esse retorno ele continua, mas ele volta daquele ponto. Por isso que é retorne. Aí a ideia de retorno aqui é porque alguém chamou esse método. Isso aqui poderia ser uma função. Também não tem problema nenhum. Então, observem que a gente começa a quebrar aquela ideia de pensar amarrada a uma linguagem de programação, que geralmente a gente começa a desenvolver. Eita, eu vou trabalhar com C. Lá é função, aí você começa a trabalhar com método. Aí pensa, eita, agora é método. Não. O que muda de uma função para um método é
nome. Em C eu trato como função, em Java eu trato como método. Mudou o nome, mas ela recebe lá os valorzinhos bonitinhos, ela faz alguma coisa e ela retorna alguma coisa. Função, método também faz isso. Qual é a diferença entre os dois? É que na orientação a objetos eu posso ter a capacidade de trabalhar com polimorfismo. Com as funções, nem tanto, ou talvez nunca. Em C++ eu consigo trabalhar com orientação a objetos. Mas aí, como a gente está trabalhando aqui com a questão do paradigma imperativo, a programação estruturada, então a gente só precisa entender que essas coisas existem tanto em C, que não é orientado a objetos, como em Java, que é orientado a objetos, mudando apenas os nomes. Aí vem o while e o do while, que isso aqui também todo mundo já está expert no assunto, já viram isso de cima para baixo, de baixo para cima. Então, se de repente alguém tiver alguma dúvida, professor, eu não entendi, eu não compreendo muito bem, vocês me digam que eu volto. Mas eu acho que isso aqui dispensa explicação. É muito tranquilo. Aqui eu tenho o for a mesma coisa. Aqui eu tenho o break e o continue. Esse aqui é importante a gente conversar sobre ele pelo seguinte. Essas duas palavras, elas servem para interromper a execução de bloco de repetição. Então, se eu pensar em if, else, ou então se eu pensar em if, else, ou então switch case, o switch case eu ainda uso, o break, porque tem uma repetição, mas o if, else não se usa. Eu acho que se você tentar usar dá até problema. Mas como é que eu faço? Olha, enquanto isso aqui acontecer, aí ele executa essa parte, e aí ele, olha aqui, alguém chamou. Se é igual ao verdadeiro, caia fora. O que acontece? Se ele entrou nesse if, deu um break, então ele vai sair para o final. Esse laço começa aqui e termina aqui. Então ele saiu fora do laço. Agora imagine que eu quero continuar. Página propaganda. Então imagine que eu não executei essa parte aqui, então eu vim para essa. Então, ele vai fazer o segundo. Continue. Então, ele não vai executar esse resto, ele vai voltar para cá e começar outra execução. Em outras palavras, quando eu tiver break, ele quebra o meu código e a execução começa depois do laço de repetição na próxima instrução. Quando eu tenho continue, no continue ele volta para o início de novo. Então, imagine que esse continue tivesse aqui no início. Então, essas instruções nunca eram executadas, porque ele ficava, chega no continue, volta para o início, chega no continue, volta para o início de novo. Então, o break interrompe a execução do bloco, o continue interrompe a execução da iteração. Então, a iteração é aquilo que está acontecendo dentro do laço, para ali e continua. Então, é fundamental você entender para que serve, porque na hora de usar, às vezes você põe essas duas palavrinhas em lugares errados, aí você não entende o que está acontecendo. Só quando você testa é que você vai identificar os problemas. Aí, além disso, tem esse break, esse continue rotulado. Eu posso criar rótulos. Então, ó, eu tenho aqui um rótulo, dois pontos. Não são todas as linguagens que suportam isso, então você vai ter que ver quais são as linguagens que suportam. Então, eu coloquei aqui revista. Então, enquanto executa essa parte, e eu estou dizendo aqui break, revista. Olha só. Eu tenho aqui dois fors. Eu tenho um for interno, que começa aqui e termina aqui. Aliás, eu tenho dois laços de repetição, um for e eu tenho um while. Quando eu faço o break revista, eu estou dizendo que é para ele sair direto do rótulo revista, ou seja, ele vai cair aqui fora, aqui embaixo. Se eu fizer esse break sem o rótulo, ele cai aqui, porque esse break está dentro só desse laço de repetição aqui. Então, é para isso que serve o rótulo, para dizer exatamente para onde é que eu quero dar essa quebra. O switch case
é aquilo que a gente já conhece. Então, a ideia do switch case é fazer com que eu receba uma opção aqui e eu saia testando. Caso essa, então faça isso. Caso essa, então faça isso. Detalhe, eu preciso incluir o break aqui no switch case pelo fato de que se ele cair nessa condição e eu não fizer uma quebra aqui, ou não tiver um retorno, ele vai executar as outras também. Então, ele vai procurando, encontrou a condição, beleza, ele consegue executar as outras. Então, com o break, aí eu volto desse ponto. Então, são algumas sutilezas que tem dentro da linguagem, que acontece às vezes você não compreende, que aí a partir da compreensão desses itens você fica mais afiado. Com o programador arretado. A ideia de abstração procedural, ou então criação de funções ou métodos. Para isso a gente pensa no seguinte, por exemplo, aqui eu tenho 3 blocos de código, tenho esse, e eu tenho esse outro bloco aqui. Então, a abstração procedural, ela dá ao programador a capacidade de se preocupar com a interface entre a função. Interface entre a função que ela calcula e você não precisa se preocupar com os detalhes de como o cálculo é executado lá dentro. Espera aí. Então, aqui, olha, 2 variáveis declaradas, uma função do tipo B, ela recebe o endereço de um valor inteiro, e aqui dentro ela faz esse cálculo com base nos endereços. Aqui eu tenho uma outra função, chamada A, ela recebe 2 endereços, é isso aqui em C significa isso, e aqui eu digo que o meu I e o meu J foram declarados aqui, e aqui dentro eu chamo o meu B passando o endereço de H. Passei para o meu B o endereço de H e com isso o meu B vai fazer alguma coisa. Continuando, eu tenho aqui o meu main, que tem o meu A e B, e aí, olha que bacana. Eu tenho aqui o meu H, que é 5, o meu A que é 3 e o meu B que é 2. E aqui no A eu passo o endereço de A e B. Então, passei o endereço de A e B para cá, e aqui dentro eu passei o endereço de TH. E essas variáveis estão todas aqui. E aí eu fiz essa brincadeira aqui, essa parafernália, esse cálculo todo. O que a abstração procedural está me dizendo? Que o programador tem que se preocupar só com a interface entre as funções. O que é a interface? É a conexão entre uma função e outra. É exatamente isso que está em vermelhinho aqui. Ele não precisa se preocupar com o cálculo que está lá dentro. O computador faz isso. Ele só precisa se preocupar como é que ele vai organizar. O resto é com a computação. A abstração procedural ela facilita a estrutura e reutilização do código, isso é importante. Os programas grandes e complexos são construídos bloco a bloco. Então, como vocês viram aqui, eu tenho um programinha que, em vez de ser construído linha a linha uma abaixo da outra, eu peguei bloquinhos pequenos e fui construindo, dividindo isso, fui arrumando. Essa reutilização de código é uma discussão bem importante e bem interessante desde sempre. Então, não se admite você ter que repetir a mesma coisa diversas vezes, então é fundamental você trabalhar de maneira que você possa reusar. Até porque quando você desenvolve algum programa de computador, você vai desenvolver e você vai testar. E aí imagine, aquilo que você já desenvolveu e testou está pronto. Então você pode reutilizar sem problema nenhum. E se você tiver que criar do zero, aí você tem que analisar, projetar, desenvolver e testar. Testou, está pronto. Então, bom seria se você tivesse diversos módulos de software já pronto, aí você tem que criar um novo produto, você só pega esses módulos e conecta uns nos outros. Resolvida a tua situação. Então, com relação à função e ao método, geralmente eles são iguais, tanto a função como o método ele tem a mesma característica, porque vai existir um tipo de retorno aqui, o nome, e os parâmetros, e aqui dentro as declarações. Então vai acontecer um monte de coisa aqui dentro dessa função. Aí tem muita gente que começa a pensar assim: ah, professor, então se eu declarar uma função, a minha programação é funcional. Epa, não é bem assim.
Você precisa entender qual é a lógica da programação funcional. A programação funcional, ela não é uma programação em que você declara uma função e sua programação já é funcional. Não é assim, não. Você pode ter um método declarado de uma maneira que ele trabalha a programação funcional, e por aí vai. Você pode ter uma função também e assim sucessivamente, mas existem características próprias da programação funcional. Mas aí, voltando para a nossa aqui, que a gente está falando do imperativo, discutindo tudo isso. Então, assim, a função ela tem um corpo. Então, por exemplo, isso aqui é a função main em C, mas isso aqui poderia ser o método main em Java. Então, ele tem um corpo, e esse corpo é delimitado por esse par de chaves aqui. Esse que abre aqui e esse que fecha. Uma ideia interessante, tanto da função como do método, na programação imperativa, é que quando você está executando um programa que ele chama uma função ou chama um método, então aquele programa ele é pausado naquele ponto, aquele conteúdo daquela função ou método é executado, quando termina, se ele tiver algum retorno, esse retorno serve para o ponto que foi pausado e aí depois o programa dá continuidade. Então, a ideia é que se consiga trabalhar dessa maneira. É como pensar que você tem que desenvolver uma atividade de trabalho, mas você só pode começar aquilo depois que uma outra pessoa fizer alguma coisa que tem para fazer para lhe dar um retorno para você continuar, porque você depende dela. Então, essa é, eu acho que um exemplo que consegue explicar essa ideia do programa que a chamou ou chamou é pausado até que a função ou método termine sua execução. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a função main, e aqui embaixo foi declarado, aliás, aqui foi declarado o n2 do tipo int, e eu digo que esse n2 recebe o quadrado de n1. Passei para cá, no momento que chamou aqui, ele vem para cá, executa tudo isso, quando terminar, ele continua aqui no o seu quadrado vale. E eu acho que essa compreensão aqui, ela é automática, ela é trivial, porque assim, mesmo pegando o meu coprograma e quebrando ele em pequenos bloquinhos, ele continua sendo um programa. O meu sistema só vai ter que deslocar a execução de um ponto a outro dentro do meu código, mas ele continua sendo um programa. Então, é como se nessa linha aqui eu tivesse tudo isso. Então, eu tenho que executar isso para depois vir para cá. Declaração de parâmetros é aquela lista de variáveis e seus tipos. Então, a gente precisa entender, tanto nos métodos como nas funções, por exemplo, a forma correta, a sintaxe correta para a declaração dos parâmetros é essa. Tipo, variável, essa aqui não é válida. Já se eu for declarar esse tipo aqui no corpo de uma função de um método, então, como variáveis globais, é correto. Agora, aqui nos parâmetros, não. Aqui eu preciso colocar tipo, valor, tipo, valor. Se você estiver trabalhando com uma linguagem como Python, às vezes você não precisa colocar o tipo, quase sempre não precisa colocar o tipo, mas aí você vai precisar entender que mesmo não colocando o tipo internamente, ele vai ter que saber qual é o tipo para poder fazer algumas manipulações de dados. As funções é por meio desses parâmetros que elas recebem os valores. Então, por exemplo, aqui tem uma função declarada, então, como vocês podem ver, é um projeto de soma. Por que eu digo que é um projeto de soma? Porque ele recebe qualquer x e qualquer y aqui e faz a soma desse qualquer x e qualquer y. De repente, aqui eu passei para ele o número 2 e 3.
é um x e é um y. Ele faz a soma e retorna e vem para cá esse valor. Então, esse projeto de soma funciona dessa maneira. Se eu tentar fazer isso aqui também não vai dar certo. Por exemplo, eu declarei meu x e meu y aqui. Se eu tentar ler um x para dentro desse valor, um y também não vou conseguir, porque isso aqui é somente para a parte da função do método. Então, não dá para trabalhar desta maneira aqui. Se eu tentar fazer isso, então eu vou ter que declarar esse x e esse y não como parâmetros de uma função ou método. Vou ter que declarar isso como sendo variáveis globais ou então variáveis locais, variáveis que pertencem à função ou ao método. A gente também pode criar as funções que não recebem nada, e aí em C a gente pode fazer dessa maneira. Sem nada aqui, então com a palavra void, isso também funciona. As funções têm esse nome de função por causa da matemática. Então, ela pode ou não retornar um valor. Fica a critério da necessidade. O valor retornado pela função é dado pelo comando return, como vocês já viram. E aqui eu tenho uma função com retorno. E aqui eu tenho uma função sem retorno. Mais uma vez, então, um retorno aqui. Esse retorno ele acontece em 2 pontos, ou eu retorno isso, ou eu retorno isso. Isso aqui nunca vai acontecer, nesse caso. Por isso que tem assim, esse texto não será impresso. Porque com base nesse retorno, eu vou voltar desse ponto a desse ponto. Não executo essa linha. Em C, as funções elas devem ser declaradas antes de serem utilizadas. Por que eu falo mais de C? Porque C, sem C, C++, só o C mesmo, ela é extremamente estruturada, aliás, é imperativa. Então, você trabalha com ela, você tem que seguir algumas regras próprias dela, porém, você aprendendo com C, você estudando bem a fundo C, você se torna bem compreendedor de outras linguagens, porque quando você pega Java, você vai perceber que a mãe é C, a mãe de Java vai ser C, tudo que tem C, Java vai ter com plus, com upgrade. Se você pega C Sharp, o nome C Sharp está lá. Enfim, outras linguagens de programação surgiram a partir de C. Então, C conseguiu dar aí vida a um grupo de outras linguagens. Então, é fundamental essa compreensão de C antes de qualquer coisa. Quando você está trabalhando em C, você pode especificar primeiramente só os protótipos das funções e depois você faz a implementação da função em si. Então, por exemplo, como todas as funções elas devem ser declaradas antes do método da função main, então aqui eu tenho que essa função foi declarada aqui em cima, mas só foi implementada aqui embaixo. Porém, o programa, o compilador já sabe que existe uma função. E aí ele vai procurar ela. Ele faz esse trabalho aqui. Essa parte de escopo de variáveis, é importante a gente lembrar que as variáveis elas podem existir localmente, por exemplo, só dentro dessa função, ou então globalmente. Geralmente as variáveis globais elas vêm no início do programa. Se for em C, no início do programa em C, se for em Java, vem logo depois da palavra class. Você tem logo ali entre as linhas 2, 3, 4, as declarações das variáveis. Aquelas variáveis são variáveis globais ou variáveis de instância. As variáveis que ficam declaradas dentro das funções ou dos métodos são variáveis locais. Isso aqui é só texto. Pronto. Outra coisa importante também que a gente precisa compreender nessa parte da programação imperativa é que quando eu trabalho com funções, aí eu vou ter a passagem por valor e a passagem por referência.
Quando eu estou passando por valor, eu tenho uma cópia do valor. Quando eu estou passando por referência, aí eu tenho o endereço de memória de onde aquele valor mora. E aí eu posso pensar no seguinte. Olha, nesse trecho de código aqui, o dia hoje foi puxado. Nesse trecho de código, eu tenho aqui uma variável x do tipo inteira, que recebe o valor 5. E aí eu estou dizendo aqui para incrementar x e eu passo o valor x para cá. Aí você pensa, ora, eu estou passando x para cá e aqui está dizendo y. Lembre-se, isso é uma função, isso é um projeto. Isso aqui recebe um inteiro qualquer e o inteiro qualquer aqui é x. Pronto. Passei e ele pegou o meu n, somou mais um em cima, e aí dentro da função x vale n. Então, o que aconteceu? Antes 5, aqui dentro 6 e aqui fora 5. O que aconteceu? Eu só fiz pegar o valor que tinha x, jogar lá dentro, aumentar o valor em cima e mostrar esse valor na tela. Agora, se eu fizer isso utilizando passagem por referência, é diferente. A função scanf é uma função que usa referência. Como assim? O meu x aqui, ele tem valor 5. E aí, o que eu fiz? Eu vou pedir para digitar um número qualquer e vou colocar esse número aqui no meu endereço de x. Então, nesse momento, eu vou fazer a alteração desse valor. Nesse momento, por exemplo, imagine que esse endereço aqui é o endereço 345678910B. Eu passei esse endereço para cá, e aí, nessa casinha onde morava 5, agora vai morar o outro valor que vai ser digitado aqui. Então, a passagem por referência e a passagem por valor tem essa diferenciação dentro da função. Se eu passo o valor, eu passo uma cópia do valor, não mexo no conteúdo daquela variável. Se eu passo a referência, eu passo o endereço de memória da variável. Então, tudo que eu estiver fazendo, eu estou fazendo naquele endereço de memória. Quando você vai declarar uma função, e aí, se você quiser passar por valor, você declara ela assim. Se você quiser passar por referência em C, aí você põe esse asterisco aqui para dizer que o que vem depois é um endereço de memória e não um valor. Se bem que o endereço de memória é o valor, mas é o valor do endereço de memória, né? Aí, imagine que você declarou aqui um x recebendo 10 e você chamou incrementa x. Então, o incrementa x vai aumentar o valor de x, mas só lá dentro da função. Ele não vai mexer aqui dentro dessa variável. Agora, imagine que você passou o endereço de x. Aí sim, ele vai mexer aqui dentro dessa variável. Porque você passou o endereço dela e não uma cópia do valor dela. Aí aqui é a mesma coisa. Por exemplo, no incrementa x em que eu passo só a cópia do valor, somo os valores. No incrementa em que eu vou passar o endereço, então aqui dentro eu tenho que trabalhar com os endereços. Então, olha, passei um endereço qualquer aqui, e aí eu estou pegando esse endereço qualquer e dizendo que ele vai receber o valor que tinha nele, nesse endereço, mais um. Então, passei o endereço e lá dentro desse endereço ele mexe. Seria como você dar o endereço de alguém a outra pessoa e dizer, vá lá nessa casa e faça uma limpeza? Você passou o endereço, foi lá nessa casinha e fez uma limpeza. Nesse caso aqui, somou mais um, foi uma sujeira, né? Passagem por referência. Aí aqui tem aquele mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, só que agora por referência. Então, ó, antes da função, o valor era 5. Aí eu passei o endereço, ele aumentou mais um e o valor agora ficou 6. Então, isso são algumas características que você precisa entender para poder realizar
programação em C. Isso é característica própria de C. E outras linguagens também. Porque a passagem por valor e a passagem por referência é algo que é suportado por diversas linguagens de programação. E aí, às vezes, quando você está desenvolvendo, você tem que se perguntar se a linguagem de programação suporta, porque isso é uma necessidade que o programador tem. Se a linguagem de programação não suporta tal característica, como é que se desenvolve naquela linguagem esse tipo de procedimento aqui? Como é que você resolveria um problema desse tipo? Numa linguagem que não suporta passagem por referência. Ela tem que tratar isso de alguma maneira. Aí uma coisa começa a complicar mais um pouquinho, porque eu vou ter que passar arrays, e os meus arrays, eles são matrizes. Como é que eu passo uma matriz por referência ou por valor? Eu já adianto para vocês que eu não passo uma matriz por valor, porque ela é enorme, então imagina eu estar com uma cópia de uma matriz para lá, para cá, para cima, para baixo, não dá certo. Então, o que eu vou passar na matriz sempre vai ser referência. A minha referência é o endereço de memória do meu primeiro elemento. Então, a ideia é essa. Ah, professor, mas eu vi que lá em Java, no método, eu consigo... Não, o que você está passando ali é uma referência daquele endereço de memória, daquele primeiro elemento. Você não passa a cópia do objeto inteiro. Porque imagina uma imagem. Você está com a imagem armazenada na sua memória, aí essa imagem ela é grande o suficiente para ocupar, sei lá, 50 megas. E vamos pensar que você tem nessa imagem, sei lá, 200, 1000 pixels por 1000 pixels. 1000 por 1000, quando você multiplica, você vai ter um tamanho enorme. Então, está pegando isso e passando uma cópia, não é legal não. Não já está na memória? Sim, então passa a referência, passa o endereço de onde está aquilo, a não ser que você queira mesmo uma cópia. E aí ele trabalha em cima daqueles dados que estão lá. Mas essa é mais ou menos a ideia. Então a passagem do array, por referência, ele acontece dessas três maneiras aqui. Ou eu passo um endereço do elemento, ou então eu uso essa anotação ou essa. E aqui eu passo o tamanho também, o tamanho da minha matriz, o tamanho do meu array. Não importa se ele é multidimensional ou bidimensional, ou unidimensional. Então, olha que bacana. Aqui eu tenho uma representação em que eu tenho o meu método main aqui, e aí eu tenho o meu vet5. Esse meu vet5 tem 1, 2, 3, 4, 5 valores. Olha o que acontece. Meu vet5 está aqui no endereço de memória 21. Esse é o endereço dele, ele mora aqui. Só que ele está guardando um outro endereço de memória, que é o 123. 121 é onde ele mora e 123 é o conteúdo. O conteúdo dele é exatamente onde começa a minha lista de valores. E aí eu tenho o VET0, o VET1, o 2, o 3 e o 4. Então sempre começa com 0, e aí eu vou ter minha lista de valores. Se eu mandar imprimir VET e passar 5, eu chamei essa função, o que acontece? Eu passei o VET. Esse VET aqui é um ponteiro que guarda 123. Então ele vem, olha, 123, opa, achei. Ele vem para cá. Achei o 123. Qual é o valor que tem aqui na posição 0? 1. Imprimiu. 2, 3, 4, 5. Acabou. Voltou para cá. Então, a ideia aqui de trabalhar com endereços de memória é essa. Não é necessário especificar o número de elementos para a função. Eu posso simplesmente trabalhar com essa lógica aqui. Agora, quando eu tenho mais de uma dimensão, eu preciso pelo menos informar uma dimensão.
Então, eu informei uma, o sistema já sabe calcular a quantidade das outras. Imagine que é uma matriz com 50 por 50. Então, eu informei 50 aqui, quando ele calcular a quantidade de elementos, ele sabe que tem que ter 50 aqui também. E ele faz esse cálculo para mim. Então, aqui só mais um exemplo. Mais um exemplinho. Existe as structs, que são estruturas. É uma ideia de um array. É um tipo de tipos. Quem pagou C comigo lembra disso. A gente estudou essa parte de structs. E nessa ideia de passar um struct para uma função em C, eu posso passar por parâmetro toda a struct, porque ela é limitada, então ele me dá essa capacidade, ou então passar apenas um campo específico da struct. E aí, quando eu passo apenas um campo específico, eu posso passar ou por referência ou então por valor. Eu preciso passar no completo. Por isso que quando eu vou trabalhar, eu tenho essa setinha aqui. E aí, olha, usando o endereço. Então, vamos imaginar assim. Eu tenho aqui uma struct chamada ponto, e dentro dela eu tenho duas variáveis. E aqui eu tenho void atribui. Aí eu passo aqui, olha, um endereço de um ponto. Então, eu já estou passando a minha struct inteira. Quando eu ponho um asterisco aqui e outro aqui, eu estou dizendo, olha, no endereço que mora x, jogue 10. E no endereço que mora y, jogue 20. E aí eu tenho 10 e 20. E aqui, quando eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho P1, que é uma variável do tipo ponto, e ponto é uma struct ponto aqui. E aqui eu estou dizendo assim, atribui a P1, então eu estaria configurando nesse caso esse P1 aqui com esses valores 10 e 20. Quando eu usei esse outro operador aqui, ele fica assim. Eu posso tanto escrever dessa maneira como dessa, são válidas. Que é como se eu dissesse, olha, no endereço de P, no endereço de X, aliás, e no endereço de Y, atribua 10 e 20. E isso representará o meu P1. E aqui eu estou passando o endereço de P1. Então, eu posso usar essas duas abordagens aqui para trabalhar com structs em C. Eu vou pensar na atividade bem direitinho para vocês. E aí eu vou postar na plataforma. A ideia era a gente dar uma revisada sobre essa parte de programação imperativa e discutir um pouquinho sobre estruturado. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Não, não, tá tranquilo.